Olá, que a paz de Cristo seja contigo e com a tua casa. Hoje nós vamos falar do livro O Coração da Bíblia, especificamente o capítulo 3, que diz sobre a vida dinâmica da igreja. Aleluia pela vida dinâmica da igreja. Então podemos dizer que a vida dinâmica da igreja começa a partir da salvação. Desta forma, iremos falar de alguns itens que estão incluídos nessa vida dinâmica. São eles: invocar, pregar o evangelho, o viver da igreja, a vida do corpo, que também inclui a vida prática da igreja, e a renovação da nossa mente. Oh, Senhor Jesus. Então vamos começar lendo Romanos 10:8, que diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aleluia! Oh, Senhor Jesus. Você quer ser justificado? Basta crer. Paulo diz que é bem simples. Uma vez que Cristo, com a palavra, está perto de nós, né? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor está perto de você. Basta você crer. Oh, Senhor Jesus. Amém. Essa é a palavra da fé que pregamos, né? Vocês acham que pregar o evangelho é difícil? Que precisa saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para sair, para pregar o evangelho? Precisa de um diploma universitário? Não é necessário, irmãos. Oh, Senhor, aqui vemos que é algo bem simples, porque a palavra está perto de ti. Amém. Senhor Jesus. Então vamos ler agora Romanos 10, 9 a 10, que diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Então, irmãos, antes devemos confessar com a boca e depois crer com o coração. Então, ao pregar o evangelho, nós temos que levar as pessoas a confessar o Senhor com a boca. Como é que a gente leva as pessoas a fazer isso? A maneira mais simples é invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, você está confessando com a boca e crendo com o coração. Aleluia. Então, a partir do momento que invocamos o nome do Senhor e cremos nele, recebemos a salvação e somos introduzidos em uma nova família, a igreja. Aleluia. Então, irmão, se você creu no Senhor, se você invocou o Senhor, ou se ainda não invocou, está vendo agora sobre invocar, basta clamar: Oh, Senhor Jesus. Que a partir desse momento você faz parte da minha família, a vida da igreja. Você faz parte da igreja, você faz parte do corpo. Amém. Então, irmãos, invocar é a principal característica de um cristão. Nós podemos ver isso quando Saulo, né, perseguiu os cristãos. Como ele identificava os cristãos para que fosse perseguido? Naquela época não tinha Facebook, não tinha Twitter, né? Então, como ele identificava os cristãos? Ele identificava com o invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje nós temos que ser identificados pelo invocar. Oh, Senhor Jesus. Então, se você é um cristão, invoque. Você tem que invocar diariamente. As pessoas têm que te identificar. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, nós falamos sobre o invocar, né? Falamos sobre a salvação, falamos sobre invocar. Agora nós vamos falar um pouco sobre pregar o evangelho. O Senhor, ele nos comissionou para pregar o evangelho, né? Vamos ler Mateus 28, de 18 a 20. Né? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, irmãos, como vimos, toda vez que invocamos o nome do Senhor, nós desfrutamos de suas riquezas. Contudo, essas riquezas, elas não são apenas para nosso desfrute pessoal, amém? Precisamos pregar o evangelho, levando esse nome a todos. Então, nós vimos em Mateus que nós somos destinados a pregar o evangelho. Nós temos toda a autoridade. Oh, Senhor Jesus, as pessoas, elas estão esperando por nós. Olha que grande responsabilidade. Você tem uma grande responsabilidade, as pessoas estão esperando por você, para levar a palavra a elas, para levá-las a invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Então vamos ler Romanos 10, 14 e 15, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vemos aqui que se você não se dispor para pregar o evangelho, as pessoas não vão crer. Como é que elas vão crer se não tem quem pregue, né? Então, pesa uma grande responsabilidade em nossos ombros. Então, esse versículo que nós lemos agora, ele menciona os pés e não a boca. Por que eles mencionam os pés, né? Já que a gente vai pregar o evangelho com a boca, né? Nós vamos falar de Cristo com a boca. Por quê? Porque fomos enviados. Amém. Fomos enviados para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus. Logo, precisamos sair às ruas. Amém. Ou seja, usar nossos pés. Então, seus pés são formosos. Amém. Todo pregador do evangelho tem os pés formosos. O Senhor abençoa, o Senhor vai à frente. Essa é a nossa responsabilidade e faz parte do viver dinâmico da igreja. Então, pregar o evangelho é um dos pilares da vida dinâmica da igreja, porque a vida da igreja não é parada, né? A vida da igreja é dinâmica, ela se move. Então, vamos falar então mais desse viver da igreja. A igreja, ela é o nosso viver. Por isso a chamamos de vida da igreja. Amém. Porém, essa vida não é parada, né? Como eu disse, ela é dinâmica. E como é uma vida, sua vida não é só nas reuniões. Sua vida é em casa, é com seus familiares, com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, né? Com seus amigos, no trabalho. Então, isso tudo faz parte da sua vida. Então, esse tem que ser o viver da igreja. O viver da igreja não é somente no local de reuniões, não é somente no GFCM, né? Nos discipulados. O viver da igreja, ele é em toda a sua vida. Toda a sua vida você tem essa comissão de pregar o evangelho e de expressar a Cristo. Então, a vida da igreja é o melhor ambiente para que a vida de Deus cresça em nós. Então, diariamente você tem que buscar o Senhor, para que o Senhor cresça cada vez mais em você, né? Renovando a sua mente. Nós vamos ver sobre a renovação da mente mais à frente. No entanto, a vida da igreja não é um mar de rosas. Muitos de nós já sabemos disso, né? Muitas pessoas pensam que quando você vira um cristão, a sua vida vira um mar de rosas, né? Vou virar um cristão, eu vou ser crente agora porque eu quero que minha vida seja tranquila. Irmãos, não é bem assim. Todos nós que somos cristãos há algum tempo, nós sabemos disso, que não é bem assim, não é um mar de rosas, né? Muitas vezes nós experimentamos a morte de Cristo. Mas graças a Deus, porque também experimentamos a sua ressurreição, porque o Senhor, Ele nos leva à ressurreição dEle em todos os problemas. Em todos os problemas, quando a gente tem Cristo, tem o Senhor, Ele nos leva até o final. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Então, a vida da igreja é o lugar onde Cristo nos colocou para sermos o quê? Salvos. Amém? Por isso, precisamos participar das reuniões com entusiasmo. Você tem uma grande oportunidade de participar das reuniões, de estar ouvindo esse vídeo. Então, você tem que participar com muito entusiasmo, invocando, ó Senhor Jesus, falando amém, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém. A igreja se opõe totalmente ao mundo. Então, se você é um novo convertido, um novo cristão, você tem que saber disso. A igreja se opõe totalmente ao mundo. Então, nada que há no mundo cabe na igreja, até mesmo para os irmãos mais experientes. Nós temos que ter muito cuidado. Portanto, não devemos trazer as coisas do mundo para a igreja. Então, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Estamos neste mundo para ser testemunhas do Senhor. Essa é a nossa função. Como eu disse, é uma grande responsabilidade. A nossa função é ser testemunhas do Senhor onde quer que estivermos, ou seja, no todo o viver da igreja. Então, não somos do mundo, né? Portanto, não devemos viver segundo o mundo, mas sim segundo Cristo. Aleluia. Vamos falar agora um pouco da vida do corpo, né? Nós falamos da salvação, do invocar, da vida da igreja. Então, vamos falar agora na vida do corpo, né? O que é a vida do corpo, né? A vida do corpo é a vida da igreja. Aleluia. Que engloba todos os aspectos da nossa vida. Não só a vida de reuniões, mas também o viver familiar e o viver social. Como nós falamos, né, a vida da igreja ela não é só a reunião, mas sim todo o nosso viver. Em todo momento você está vivendo o viver da igreja. Em todo momento você está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, o nosso relacionamento com nossos familiares deve basear-se nos princípios da vida da igreja, para expressar Cristo. Aleluia! Então, tem um exemplo, né? Se criarmos nossos filhos
nesse ambiente, né, na vida da igreja, eles espontaneamente, então automaticamente, eles seguirão o nosso exemplo. Então você quer que seu filho viva a vida da igreja? É bem simples. Viva a vida da igreja você. Amém? Para dar exemplo aos seus filhos. Porque vivendo a vida da igreja, nós somos úteis ao Senhor. Ó Senhor Jesus. A vida da igreja, ela deve fazer parte da nossa vida social. Não somente da nossa vida conjugal, né? Mas ali o viver social com os amigos, né? No trabalho, você tem que expressar, ser testemunha do Senhor, né? Então vamos ler agora Romanos 9, 15 a 16, que diz assim: Pois ele diz a Moisés, amém, terei discórdias, ó Senhor Jesus, vamos ler de novo, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, Ele dá a misericórdia dEle a quem Ele aprover, ou seja, para quem Ele quiser. Então, seja muito grato se você já alcançou a misericórdia do Senhor, se você saiu do mundo, se você está hoje no viver da igreja, porque o Senhor não dá a qualquer um, Ele só dá àquele que Ele quer, Senhor Jesus. Nossa situação antes de receber a salvação de Deus era deplorável, e mesmo assim, o Senhor usou a sua misericórdia. Ele quis ter misericórdia de nós e nos deu sua graça a fim de salvar-nos. Olha como você tem que agradecer, né? Como você tem que ser grato. Todos os dias você tem que agradecer ao Senhor, porque Ele usou a sua misericórdia. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, baseado nessa misericórdia que nos alcançou, o apóstolo Paulo roga que apresentemos nosso corpo a Deus. Lá em Romanos 12, 1, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oh, Senhor, por que nesse versículo Paulo fala do corpo, né? Não fala do espírito ou da alma? Para responder essa pergunta, nós vamos ler 1 Coríntios 6,13. Diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Senhor Jesus, então vemos que o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Então nós vemos aqui que o nosso corpo não é nosso, né? Nós podemos fazer o que quiser. Não, o nosso corpo é do Senhor, como vimos agora em Romanos 12, 1. Portanto, devemos fugir das coisas pecaminosas. Nós temos que ter muita atenção, porque isso aqui que nós temos não é nosso. Não podemos fazer qualquer coisa, né? Nós vamos ver o quão importante é você atentar para o que você está fazendo no corpo. Então vamos ler 1 Coríntios 6, 15 a 18, que diz assim, ó: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os farias membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, aleluia, é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus, fugir da impureza. Amém. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, essa questão ela é muito séria, né? Ela é muito importante. Tenha cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Seu corpo é do Senhor. Portanto, a melhor forma de você não usar o seu corpo para pecados é entregando o seu corpo a quem Ele é realmente o dono, que é Cristo. Essa questão é muito importante. Então, devemos fugir dos pecados porque, além de tudo, o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. Que isso está lá em 1 Coríntios 6,19, se depois vocês quiserem ler. Amém? Nós não somos de nós mesmos, né? Como eu falei, esse corpo não é nosso, nós não somos de nós mesmos. Por isso devemos nos apresentar a Deus. Aleluia. Então, irmãos, temos que todo dia, né, acordar, orar ao Senhor, apresentar o nosso corpo a Ele. Porque só dessa maneira
nós vamos conseguir fugir dos pecados. Amém? Vamos ler 2 Coríntios 4:10. Diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Temos que levar o morrer de Jesus em nosso corpo para que sua vida se manifeste no nosso corpo. Né? Então, devemos levar em nosso corpo as marcas de Cristo, pois só esmurrando o corpo e o levando à morte que a vida de Cristo se manifesta nele. É algo confuso, né, de se ouvir a primeira vez. Como é que eu vou esmurrar o meu próprio corpo? Né? Como é que eu vou matar o meu próprio corpo? Como assim? Eu vou explicar. Isso está em 1 Coríntios 9:27, mais na frente a gente vai ver. Temos que ficar atentos, amém? Para não deixar o nosso corpo nos dominar. Um exemplo é quando temos que orar, ler a Bíblia, né? Ir a uma reunião. Logo, o nosso corpo fica cansado, fica com sono, né? Com preguiça. Eu já experimentei isso várias vezes, né? Porque quando nós falamos de algo de Cristo, o nosso corpo é contra nós, né? O nosso próprio corpo. Mas se alguém nos chamar para fazer qualquer outra coisa, vamos ali assistir uma série, vamos ali jogar uma bola, rapidinho, o seu corpo acaba com a preguiça, acaba com o sono, acaba com o cansaço e você está disposto, né? É algo muito sério. Por isso, nós temos, que foi falado ali mais em cima, né? Nós temos que esmurrar o nosso corpo, o reduzir à escravidão. Como diz lá em 1 Coríntios 9:27, né? Diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, precisamos esmurrar o nosso corpo, reduzindo à escravidão. Não podemos deixar ele dominar, porque é muito fácil deixar o corpo te dominar. Por isso que é algo que você tem que lutar, né? Tem que esmurrar. Fazendo assim, nós exibiremos as marcas de Cristo em nosso corpo. E só assim a sua vida se manifestará por meio do nosso corpo. Então, se você esmurrar o seu corpo, deixar de ter preguiça, né, de ter sono, e voltar ao Senhor, você vai ter a vida de Cristo. Então, essa questão de dominar o nosso corpo é muito importante. Então, nós vamos ver agora 2 Coríntios 5:10 para você ver o porquê, o quão é importante você dominar o seu próprio corpo. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor, é algo muito sério. Essa questão do corpo é algo muito sério. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, nós seremos julgados por tudo o que fizemos neste corpo. Senhor Jesus, percebe o quão sério é você esmurrar o seu corpo, né? O reduzir à escravidão, não deixar dominar pelo seu corpo. Por quê? Porque você será julgado por isso no tribunal de Cristo. Senhor Jesus. Então, para nós concluirmos essa parte do corpo, da vida da igreja, a melhor forma de servir ao Senhor é oferecendo e consagrando o nosso corpo a Ele, amém? Então essa é a melhor forma, esta é a solução. Agora vamos passar, falamos do corpo, né? Vamos passar pela renovação da nossa mente. Em Romanos 12:2 é dito o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui que também a renovação da mente é muito importante. Além de esmurrar o corpo, nós temos que renovar a nossa mente. Sabe por que nos transformamos em um novo homem e nascemos de novo ao ingressar na vida da igreja? Você sabe o porquê? Porque o Senhor Jesus, Ele não quer nada do mundo dentro de sua igreja. Então, irmãos, renove a sua mente. O Senhor não quer nada do mundo dentro da sua igreja. Não quer nada do mundo no viver da igreja. Senhor, por isso temos que renovar a nossa mente. Quando ele diz ali, renova a sua mente, não é renovar a sua mente para a tecnologia, né? Renovar a sua mente para o mundo de hoje, não é isso. O Senhor está falando para renovar a sua mente, para tirar tudo do mundo, toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento intelectual, tudo que vem de você mesmo, o Senhor quer que tire, porque na igreja só tem que ter Cristo. Senhor Jesus, por isso temos que renovar a nossa mente, porque só assim iremos nos despir das coisas do mundo
e experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então, irmãos, não cabe na igreja nada que vem do mundo. A sua mente foi renovada assim que você invocou o nome do Senhor. A partir do momento ali que você creu, que você confessou, ó Senhor Jesus, sua mente foi renovada. Ela está sendo renovada dia a dia, está sendo transformada. Por isso, não insista em trazer nada do mundo para a igreja. Isso só vai atrapalhar o seu viver da igreja. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, atenção, muita atenção. Satanás, ele sempre inventa algo novo para nos atrair. Então, irmãos, temos que ter muita atenção, é algo muito sério. Ele quer que nos conformemos com este século, ele quer que nos conformemos com as coisas normais, né, deste século. Então, irmãos, ele é muito sutil, né? Satanás é sutil. Ele utiliza várias formas para fazer a sua mente e a minha achar que tudo no mundo é normal, né? Tudo que está nesse mundo, essa imundícia toda é normal. Então, temos que tomar muito cuidado, tá? Com essa sutileza do inimigo. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é trazer o que está no mundo para a igreja, para nos atrapalhar, para destruir a igreja. Então, não seja um transportador das coisas do mundo. Não traga para a igreja, não traga para o seu viver cristão as coisas do mundo. Não traga as suas ideologias do que é normal no mundo. Porque no mundo não tem nada de normal. O normal, a normalidade de verdade está na igreja, que é você servir ao Senhor, glorificar a Deus. Oh, senhores, amados irmãos, temos que renovar nossa mente diariamente e nos limpar das coisas do mundo. Porque, como o Satanás é sutil, então nós temos que fazer e ficar vigiando diariamente a renovação da nossa mente, amém? Existe uma grande responsabilidade também nos ombros dos irmãos que servem, por conta dessas questões, amém? Por isso que os irmãos que servem têm que estar constantemente renovando a sua mente diante de Deus e também ter comunhão, né, com os irmãos em cada serviço. Tem que fazer o serviço, tem que fazer tal coisa. Então, renove sua mente, invoque o nome do Senhor, ore ao Senhor e tenha comunhão com os irmãos antes de fazer qualquer tipo de serviço, porque Satanás é sutil. E você pode estar trazendo alguma coisa do mundo no seu serviço para a igreja. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, não é algo leviano, né? É algo muito importante. A gente tem que observar isso. O mundo deixou há muito tempo, né, de servir ao Senhor, de glorificar a Deus. Isso há muito tempo não existe mais no mundo. Mas nós da vida da igreja, aleluia, nós da igreja glorificamos a Deus. E lhe rendemos graças por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor. Renova minha mente dia a dia. Senhor, não me deixe, Senhor, trazer nada do mundo para a igreja. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, existe uma receita, né? A gente falou agora do problema, mas existe uma solução. Existe uma receita para não nos conformar nunca com as coisas do mundo. Sabe qual é essa receita? É oferecer ao Senhor nosso corpo para servi-lo. Aleluia! E cada vez mais se conectar à vida da igreja. Se aproxime da vida da igreja, se conecte à vida da igreja. Não deixe, não se distancie. Porque quando você se distancia, você está se desconectando, né? E Satanás, ele pode te usar para trazer as coisas do mundo para a igreja. Oh, Senhor Jesus! Então, quanto mais vivemos a vida da igreja, mais renovada é a nossa mente. Mais nossa mente será renovada e mais transformados seremos. Então, irmão, se você acha que desde quando eu virei cristão, desde quando eu criei em Cristo, eu não sinto minha mente renovada. Irmão, conecte-se à vida da igreja, que você vai sentir sim a sua mente sendo renovada. Nós cristãos geralmente temos essa experiência, quase todos têm a experiência de que quando fomos convertidos, que quando começamos a viver a vida da igreja, as coisas do mundo já não fazem muito sentido para a gente. Muitas coisas que a gente fazia antes, nós não fazemos mais. Oh, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por isso, né? Porque o Senhor vem nos transformando. Então não podemos deixar fora da receita um ingrediente muito especial. Então, além de oferecer o nosso corpo, estar conectado à vida da igreja, tem um ingrediente que é muito especial. Eu acho que você já sabe qual é esse ingrediente. É invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Quando invocamos o nome do Senhor, Ele nos ajuda a pôr a nossa mente no Espírito. Ou seja, ajuda a nossa mente a ser transformada e renovada. Não deixe de invocar o nome do Senhor, é muito importante. Então, para concluirmos, né, por causa do tempo,
Eu não consegui falar tudo que está no capítulo 3, mas vocês podem ler, tá? Esse é o livro, O Coração da Bíblia. Se você quiser saber mais sobre esse livro, pode deixar aqui nos comentários. Nossos irmãos da mídia e nossos irmãos do PA, né, que vendem os livros, entrarão em contato com você, tá bom? Então, vamos ler aqui um trecho do livro para terminar. Diz assim: querido ouvinte, vimos quão importante é o nome do Senhor na vida da igreja. Sem esse nome, não há como desenvolver nossa salvação. Diante das ricas experiências que temos com o nome do Senhor, precisamos dar-nos conta de que devemos pregar o Evangelho. Os que pregam o Evangelho têm os pés formosos. Além disso, os que foram alcançados pela pregação devem ser incluídos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, nesse ambiente temos as condições necessárias para crescer e amadurecer, exercitando nossos dons para a edificação mútua dos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, nós vimos aqui que nesse ambiente temos as condições necessárias para crescermos, para nos transformar. Ó Senhor Jesus! E além disso, nós vemos aqui que, além disso, os que foram alcançados pela pregação têm que ser incluídos nessa vida da igreja. Então, se através desse vídeo você invocou o nome do Senhor, você creu no Senhor, parabéns, você faz parte dessa família e você pode ser incluído na igreja. Então, se você reúne aqui no Gama, pode deixar o comentário que a gente vai entrar em contato com você. Se você mora em outra cidade, outro estado, também deixe seu comentário que os irmãos vão te passar o endereço dos locais de reuniões, amém? O importante é nós vivermos a vida da igreja. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir aqui e se inscrever no canal e ativar o sininho, amém? Então, Jesus Cristo é o Senhor. Que a paz do Senhor seja com a casa de todo mundo. Amém.